Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo para você as principais notícias políticas e econômicas do dia. Todos que acompanham aí a BR TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. E o clima é de muita tensão aqui no Brasil. Brasília foi invadida ontem por 35 mil vândalos que depredaram ministérios, patrimônio público, transformaram a capital do país numa verdadeira praça de guerra. A situação ficou tão tensa que o presidente Michel Temer chegou a convocar as Forças Armadas através de decreto para garantir a ordem na capital federal. Eu trago para você os detalhes e também as repercussões políticas desse ato a partir de agora. Bom, pessoal, vamos lá. O clima aqui no Brasil é de guerra, de guerrilha civil. É o que a gente está acompanhando desde ontem. Há pouco, o presidente Michel Temer revogou um decreto dele mesmo, que foi assinado ontem e que colocava as Forças Armadas nas ruas de Brasília para manter a ordem. O que nós vimos aqui no país foi uma verdadeira invasão de milícias armadas com paus, pedras, rojões e que numa suposta manifestação de Fora Temer, acabou promovendo uma verdadeira quebradeira em Brasília. A situação ficou tão tensa, para vocês terem uma ideia, que ministérios foram incendiados, a vida de servidores públicos foi colocada em risco, a vida de policiais foi colocada em risco. Como eu disse para você, eles estavam armados aí, 35 mil pessoas, tá, gente? Muitas armadas aí com pedras, com paus, com bombas caseiras e com rojões, né? Um rojão é uma arma na mão de uma pessoa, um rojão é literalmente uma arma na mão de uma pessoa. Teve até um caso de um desses vândalos que tentou jogar o rojão em um policial, mas o rojão explodiu antes na mão, né, desse vândalo. Eu não chamo de manifestante, é um vândalo, e dilacerou a mão desse manifestante. Você imagina se um rojão desse atinge, por exemplo, a cabeça ou o peito de um policial. A situação ficou tão grave e o número de policiais era tão reduzido em relação ao número desses vândalos absolutamente descontrolados, prontos para a guerra, incitados para a guerra, que depois aí de muita quebradeira, depois que vários ministérios foram depredados, totalmente destruídos, os móveis jogados para fora, usados como barricada, computadores destruídos, documentos destruídos, ministérios incendiados literalmente. Depois que isso aconteceu, depois de todo o terror espalhado em Brasília, o presidente Michel Temer, a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu convocar as Forças Armadas, o que é constitucional, está na nossa Constituição, o artigo 142, e ele decretou a convocação, portanto, das Forças Armadas para manter a lei e a ordem em Brasília, uma vez que os policiais militares têm um número reduzido no Distrito Federal. Agora, gente, o que se viu foi um movimento político articulado que foi chamado pelos líderes de sindicatos, de movimentos como o MST, MTST, UNE e os sindicatos propriamente ditos aí, e esses chefes de sindicatos, repito, sustentados com o imposto sindical, foram convocados por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o ex-presidente Lula usou desse momento, que é um momento de muita fragilidade no Brasil, um momento em que o presidente Michel Temer está aí literalmente na berlinda, né, política. Então ele tá naquela coisa cai não cai. Lula, que é investigado na Lava Jato, que é réu 5 vezes já, que responde à justiça, que está na iminência de uma prisão, pode ser preso a qualquer momento. Então Lula usa desse momento de fragilidade no Brasil, junto com a oposição, usa de forma oportunista para literalmente incendiar o nosso país. O que nós vimos ontem foi Brasília transformada numa praça de guerra. O que nós vimos ontem aqui no país foi uma situação semelhante ao que acontece na Venezuela, né? O presidente Michel Temer acertou em convocar as Forças Armadas, em colocar essas forças de segurança, essas tropas federais nas ruas, e errou hoje ao retirar tais tropas das ruas de Brasília. Por quê? Porque essa militância violenta continua na capital federal, milhares de pessoas estão no estádio Mané Garrincha, e pode haver um momento de
descontrole novamente. Lamentavelmente, o presidente, que está fragilizado por conta da delação da JBS, dos áudios que foram apresentados, de todo um barulho que está sendo feito aqui por parte da imprensa e também da oposição, fragilizado, ele acabou recuando, né? Por quê? Porque a oposição tentou fazer muitos paralelos entre o regime militar e o chamamento das Forças Armadas para tomarem as ruas de Brasília ontem. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O presidente agiu de forma correta, afinal de contas eram vidas que estavam em risco e o patrimônio público que estava em risco, né, que, repito, foi destruído. Hoje o clima é de muita tensão. A turma aí da oposição tenta tirar proveito disso de todas as formas, tenta barrar as reformas que estão no Congresso. O PSDB acabou se posicionando ontem, dizendo que fica na base do governo, mas a gente sabe que tudo está muito frágil, né? Até porque tem um julgamento no TSE da chapa Dilma Temer e a oposição quer aproveitar esse momento para forçar a cassação da chapa, ou seja, para derrubar o presidente Michel Temer. Então esse momento é de extrema instabilidade. Junte-se a isso as duras críticas e os questionamentos da população brasileira ao acordo que foi fechado na Procuradoria-Geral da República pelo Rodrigo Janot com a JBS, com os irmãos Batista, um acordo de pai para filho, em que esses criminosos que ajudaram a assaltar o Brasil saem completamente livres, né, pagando um dinheiro que para eles é praticamente uma esmola para o Estado brasileiro, devolvendo uma esmolinha para o Estado brasileiro e ganhando a liberdade absoluta com o direito de ficar em Nova York. Tudo isso está sendo muito questionado aqui no Brasil, então a instabilidade é geral. Hoje, né, um outro assunto que também tem chamado a atenção nos bastidores é a relação tão próxima do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, com um dos delatores da JBS, o Ricardo Saldi. Ricardo Saldi, que é executivo da JBS, fez campanha para o Fachin dentro do Senado. O mesmo Fachin que está junto com o Janot, que está nessa operação aí para, digamos, blindar a JBS. Então a situação é de calamidade política aqui no Brasil e isso tem dado muita munição para a bancada do PT, PSOL, Rede, para a esquerda em geral, tentar e promover essa bandalheira no Brasil, a quebradeira no Brasil, a guerra civil no Brasil. Para quem acompanha a política já há algum tempo, você se lembra que a época do impeachment de Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e os líderes de sindicatos prometeram incendiar o país caso Dilma fosse empichada. Isso não aconteceu à época, houve até um pouco de fraqueza no movimento, mas agora, né, com todas as denúncias cercando aí o governo de Michel Temer, com essa instabilidade, com o governo mostrando de vez em quando uma certa fraqueza, a turma ligada a Lula tem usado, né, justamente esse argumento para sim incendiar o Brasil. Já passou da hora de se ter ordem e progresso aqui nesse país. A investigação tem que ser feita, o Michel Temer tem que ser investigado sim, agora não há justificativa para que o Brasil seja transformado numa praça de guerra, que é o que a gente está vendo. Você fica aí com algumas imagens do que aconteceu nesse país ontem, imagens que estão circulando pelo mundo. Eu vou ficando por aqui, obrigada pela companhia de todos, nos vemos na semana que vem aqui na BR TV Boston. Tchau. Meu nome é Saulo Casal e eu vou ensinar você a falar inglês. Are you up for the challenge? Let's go! This video, this class is for advanced students. And that's why I'm speaking in English only, because I hope and I suppose that you're understanding the words that are coming out of my mouth right now. Right? I hope you do. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Floatinho.